Bom, vamos mergulhar direto nisso aqui. Boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai destrinchar um texto filosófico que é curtinho, mas olha, tem uma densidade formidável. O nosso objetivo não é debater crenças, tá? A ideia é desconstruir a mecânica de um conceito milenar puramente com base no material original. Vamos observar de perto como a arquitetura de uma jornada de aprendizado tão monumental consegue ser resumida em apenas algumas linhas. É fascinante. Qual a finalidade da reencarnação? Essa é exatamente a pergunta que abre o texto. É um gancho direto, sem enrolação, com longos contextos históricos. E percebe uma coisa, a própria formulação da frase já assume que o processo existe e vai direto ao ponto, focando na utilidade da coisa. A busca do autor não é explicar o como, mas estritamente o porquê. E, sinceramente, é notável como essa única perguntinha já dita um tom de investigação super profunda e bem objetiva para o resto do material. E a resposta já coloca os holofotes no protagonista absoluto dessa jornada toda, o espírito. Isso cria uma visão bem macro da coisa. O texto não perde tempo discutindo circunstâncias físicas, época ou classe social. Para colocar isso em perspectiva, é como pensar numa peça de teatro gigantesca onde o ator principal continua sendo exatamente o mesmo, mesmo que o cenário, o figurino e até o século mudem o tempo todo. Colocando o espírito no centro da equação, a premissa sugere que qualquer experiência de vida tem um único destinatário final. E o objetivo central dessa continuidade toda é o progresso espiritual e moral. A gente precisa parar um segundinho aqui para desempacotar isso, porque é absolutamente crucial. O texto não está falando de sucesso financeiro ou de acumular diplomas, tá? O desenvolvimento é dividido em duas áreas muito claras. O lado espiritual, que seria a elevação da essência em si, e o lado moral, que tem a ver com ética, com comportamento. Ou seja, o ciclo de renascimentos é apresentado como uma ferramenta super prática, desenhada especificamente para abrigar esse desenvolvimento duplo. Agora, o que é muito interessante é como essa visão macro funciona na prática. É aqui que um conceito filosófico enorme é transformado em verbos de ação super concretos. A teoria ganha engrenagens. O progresso deixa de ser aquela ideia distante, abstrata, e passa a ser mapeado através de movimentos reais no dia a dia. É como se fosse um manual de aplicação direto da filosofia na nossa resiliência diária. E repara como essas ações são esquematizadas de um jeito incrivelmente metódico no texto. Passo 1. Aprende. Passo 2. Corrige erros. Passo 3, adquire virtudes. E passo 4, repara faltas passadas. Dá para ver que é um processo passo a passo, né? O aprendizado é a fundação de tudo, a correção é o que leva à construção das virtudes e a reparação resolve as pontas soltas do passado. O material trata isso não como eventos aleatórios da vida, mas literalmente como um currículo super rigoroso de uma escola contínua. E isso ilustra de forma brilhante o tamanho do salto que o texto propõe. De um lado, a gente tem o ponto de partida, aquele estado inicial que é inevitavelmente cheio de faltas passadas e erros. Do outro lado, lá na frente, está o objetivo final, as virtudes adquiridas. Sair do erro e chegar na virtude não é num passe de mágica. Tem um abismo gigantesco entre esses dois pontos. E, pela lógica do material, a multiplicidade de vidas funciona exatamente como a ponte, a travessia logística necessária para cruzar esse abismo. Mas vamos pensar um pouco mais macro de novo. Todo esse ciclo complexo de aprender, bater a cabeça e corrigir precisa de um motor, certo? Para que esse esforço todo não vire só um caos sem sentido, o texto aponta para uma engrenagem invisível que dita as regras do jogo. É a base que sustenta e organiza toda essa dinâmica evolutiva que a gente acabou de ver. E aí entra a escolha de palavras do autor, que é cirúrgica. Justiça divina. Rotular a mecânica dessa forma é muito significativo, porque descreve uma estrutura que é, por natureza, equilibrada. Isso afasta totalmente aquela ideia de um castigo arbitrário, sabe? A necessidade de reparar os erros perde aquele peso punitivo e passa a ser descrita puramente como uma lei de causa e efeito. É quase como se fosse a física moral do universo, operando numa estrutura perfeitamente justa e calculada. Bom, vamos avançar para ver como isso tudo se consolida. Uma lei de justiça tão rigorosa e um aprendizado que não acaba mais, logicamente exigem uma linha de chegada que faça cada tropeço valer a pena, né? O texto, então, delineia o ápice, o grande prêmio final que dá sentido a todos os estágios anteriores que a gente dissecou até aqui. E olha só como esse destino final é grandioso. Ele é dividido em 3 pilares: a perfeição, a felicidade plena e o melhoramento da humanidade. O horizonte se expande de um jeito incrível aqui.
saindo do indivíduo para abraçar o coletivo inteiro. A ideia é que a humanidade como um todo só sobe de nível quando cada engrenagem individual termina o seu próprio processo de refinamento. É muito forte isso. O texto deixa claro que não tem como existir uma utopia coletiva sem o trabalho formiga da busca individual pela perfeição. Então, o grande X da questão, para a gente livrar dessa análise, é o formato dessa trajetória. Não é um círculo fechado onde a gente fica andando à toa sem chegar a lugar nenhum. É mais como uma espiral ascendente. A base começa lá no reconhecimento das falhas do passado e o topo culmina na evolução de todo mundo. Cada volta nesse processo gera mais maturidade, puxando a essência mais para perto daquele ápice, sempre guiado por aquela regra de justiça fundamental. E diante de uma escala de tempo tão imensa, o texto naturalmente deixa uma provocação final no ar. Se existe mesmo esse destino inabalável de perfeição e felicidade absoluta para toda a humanidade através desse longo processo de reparação, bom, olhando para o cenário global de hoje, em qual degrau exato desse aprendizado a nossa sociedade estaria pisando agora? É, sem dúvida, uma reflexão fascinante para colocar a nossa própria história e os desafios do nosso tempo numa perspectiva completamente diferente. E com essa, a gente encerra por aqui.